Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Hoje vamos falar dos diferentes projetos da escola na gestão democrática. Para conversar com a gente, nós convidamos os professores Fernando Moraes Fonseca Júnior, coordenador de inovações tecnológicas da educação da Fundação Vanzolini da USP, Maria Elizabeth Brizola Brito Prado, professora de educação da PUC de São Paulo, do curso de Tecnologia e Mídias Digitais, e Zélia Amador de Deus, professora do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Pará. Mas antes dessa conversa, nós vamos acompanhar alguns exemplos de escolas que desenvolvem diversos projetos com a comunidade escolar. Vamos ver. A escola deve ser um espaço de democracia, onde a construção e a reconstrução de conhecimentos e valores, como a tolerância, o respeito e a paz, prepara o cidadão para uma participação efetiva na vida do país. A escola deve ser o espaço da diversidade. Olá a todos, estou aqui com vocês no nosso projeto Interrádio e sei que vocês me conhecem, é claro, eu sou o Pedro, o mais novo locutor, e estou muito feliz por ter sido escolhido para essa função. Menina, minha voz realmente é demais. Eu queria informar para vocês que a nossa capoeira ainda continua a todo vapor. Normalmente as escolas, elas acabam sendo um prédio que muitas vezes a comunidade pode proteger, pode ajudar, pode entrar na escola para ver como uma coisa sua. Claro, respeitado o princípio do profissionalismo do professor, respeitados os horários específicos para a sala de aula, assim por diante, sem dúvida nenhuma. Mas a escola não se resume nisso, ela vai além. O objetivo máximo do nosso alunado, há 4 ou 5 anos atrás, era prestar um concurso público, que a prefeitura era o único veículo de emprego. E ganhar um salário mínimo, casar e ficar por aqui. Hoje você vai nas salas de aula, o que você vê falar é PAS, é Enem, é vestibular, é curso superior, é melhorar de vida. Então a escola mudou. Se tivesse um meio de a gente ter gravado o que era essa escola há 5 anos atrás e hoje, é um susto, você vê uma diferença muito grande. É muito visível, sabe? É palpável, porque hoje nós estamos para um aluno que há 4 anos atrás não sabia o que era um vestibular, hoje nós temos 100 e tantos alunos nas universidades, incluindo o UNB, o FG, o EG, quer dizer, para nós, uma escola do interior, isso é uma grande vitória em tão pouco tempo. E isso baseou nessa nova visão, principalmente, eu continuo defendendo, projetos, porque a única forma de trazer a comunidade para a escola é projetos. Bom dia, colegas, diretores, funcionários e alguns pais aqui presentes. Eu gostaria, é claro, de agradecer aos pais da primeira série que estão trabalhando firme na organização da rifa. Ninguém pode esquecer hoje a reunião que nós vamos falar sobre saúde. Todo mundo com Deus e aproveitem bem o intervalo. Como está resolvendo essa problemática que vem acontecendo? Porque quando a comunidade vindo, obviamente, você está trazendo para dentro da escola toda uma problemática de fora. E aí você tem que estar, de que forma? Somente com aquele currículo estanque de sala de aula você não vai conseguir estar resolvendo. É onde você tem que partir para realmente os projetos. Aí você tem que estar vendo aonde realmente há necessidade e você está criando, conversando e criando os projetos. No ar. Nossos projetos andam de vento em popa. O projeto de literatura do País pode ajudar a conhecer os autores da literatura brasileira. E não percam a apresentação do Santa e a Porca na sala de artes. Vocês vão ver a história que começa por uma porquinha. Aprendam a assistir o Santa e a Porca de Ariano Suassuna na sala de artes. Não percam. A pedagogia de projeto, ela trabalha o conteúdo significativo. E quando o conteúdo é significativo, o aluno, ele participa mais.
Então, a partir da pedagogia de projeto, nós desencadeamos a aprendizagem significativa. E os alunos, eles participam com mais atividades, né? Com mais presença, eles participam ativamente dos projetos, porque é a partir do que os alunos querem aprender que nós desenvolvemos os conteúdos. O segundo item, então, aqui, descendo um pouquinho mais a respeito da nossa plano político-pedagógico, é o trabalho com projetos. Esse ano nós estamos com quais projetos? O projeto Leitura. Por que do projeto Leitura? Porque nós acreditamos que o aluno que lê, ele vai bem em todas as disciplinas. O projeto São Paulo 450 anos, para nós estarmos o quê? Resgatando a memória da cidade de São Paulo e trabalhar a interdisciplinaridade com todas as disciplinas. Nós começamos a trabalhar não só focando uma única coisa, não só focando um único item, mas focando aí todos os alunos, focando todas as disciplinas, um trabalho, na verdade, em conjunto. Nós reunimos 2 terceiros anos, terceiro A e terceiro B. O projeto Passo pela Paz, a minha disciplina é matemática, então nós tentamos, através do conteúdo de matemática, interagir os meninos com o cotidiano. Então pegamos uma entrevista, né, da Folha, e a partir dela, a montagem, nós estamos montando gráficos, os gráficos apresentados em maquetes, né? E através na maquete eles estão montando, trabalhando também com a geometria. Então só uma interação do conteúdo que eles estão vivenciando, que é a parte geométrica, e também com o cotidiano deles. Estão vendo a real aplicação da matemática fora da sala de aula. Esse projeto foi interessante, que eu trouxe para isso, para a sala de aula, reportagens do jornal, de revistas, levantamento estatístico, realidade, gráfico. Então, eu até me surpreendi que muitos que têm dificuldade realmente no conteúdo da matemática, nos conteúdos padrões, quando foi desenvolver o projeto, trabalhar com gráfico, foi o pessoal que mais se desenvolveu, mais se interessou, mais trabalhou. Experiências inovadoras são modos de reorganização da prática escolar que visam proporcionar uma ressignificação desse espaço. Isso repercute diretamente nas atitudes do jovem, sentindo-se sujeito do seu processo de desenvolvimento e possibilitando, assim, a transformação das relações e a diminuição das situações de conflito e violência. O projeto pedagógico, ele é o projeto da escola. E uma das formas de se operacionalizar o projeto pedagógico da escola, que contém a política educativa da escola, é exatamente desdobrar esse projeto em projetos menores de atuação docente e discente, né? Ou seja, o projeto pedagógico é um guarda-chuva que acoberta vários outros projetos. Você falou projeto de educação ambiental, tem projeto de educação sexual, tem projetos de leituras, projetos de artes, e a escola começa a desdobrar o grande projeto em instrumentos chamados projetos pedagógicos, que desdobram, ou então pedagogia de projeto, ou projetos de trabalho. Então é uma forma da escola trabalhar coletivamente, desdobrando em projetos menores, mais execuíveis, no sentido que se atinjam os objetivos e a política definida no grande projeto da escola. Os projetos, assim, nascem da necessidade de estar buscando o desenvolvimento de um cidadão em plenitude. Que ele não saiba somente o conteúdo da aula de geografia, que ele não saiba somente o conteúdo da aula de matemática, mas que ele possa colocar isso em prática na sua vida. É preciso refletir sobre o cotidiano da escola, a fim de que haja a participação de todos. E é essa reflexão que vai criar a identidade da instituição escolar, pois toda escola depende do envolvimento, do compromisso de toda a comunidade, pais, alunos, funcionários, coordenadores, professores e corpo diretivo. Durante as nossas reuniões,
durante os HTPCs, que são as reuniões de professores, né? A hora comum de trabalho pedagógico, todo mundo junto, nós passávamos a discutir o que trabalhar dentro das salas de aula. Eu parti do seguinte princípio: já que a palavra respeito era a chave de tudo, o aluno teria, era a primeira norma nossa, o aluno teria que respeitar o professor e o professor respeitar o aluno. O respeito tem que ser mútuo. Tem que haver respeito por parte da direção, dos funcionários, enfim, de toda a comunidade para com a escola e da escola para a comunidade. Então isso a gente foi trabalhando, então, devagarinho com a nossa comunidade, com os nossos professores. Nós estamos vivendo agora no século XXI uma realidade de destruição do meio ambiente muito grande. E a gente quer dar a esses alunos não só uma consciência ecológica, mas a gente quer que eles se sintam cidadãos dentro desse meio ambiente. A gente quer que eles construam, que eles pensem sobre os seus problemas, pelos problemas ambientais da comunidade, que eles busquem soluções e que eles estejam agindo não só na questão do meio ambiente, mas na sua vida enquanto cidadão mesmo. Falar sobre algumas principais doenças sexualmente transmissíveis, ou então IST. Bom, então doença, como a gente sabe, né? Sexualmente transmissível. Significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós temos o Pró-Escola, né, que é um projeto da BIFAM, que é um projeto onde nós temos um grupo de alunos grande, que foram preparados, né, foram capacitados junto com funcionários, com professores, com toda a equipe, e eles dão palestras, eles dão orientações para os demais alunos. Eles tratam das DSTs, da questão do fumo, das drogas, da adolescência, da gravidez da adolescência, a questão de gênero, né? E foi uma forma também que a gente encontrou para que eles mesmos se respeitem. Eu não acho, eu tenho certeza que eu fortaleço a comunidade. Porque tudo que a gente está trabalhando, a questão de ST, gênero, drogas, violência, violência doméstica, todo tipo de... etc. A gente sempre está fortalecendo a comunidade, porque a gente está conversando com eles, está dialogando. Aí eles estão passando a entender, passando a ter conhecimento do que é aquilo. Nós já conseguimos a cesta, com muito esforço, e trazemos para a senhora. O Grupo Ação pela Vida, na verdade, ele surgiu através de uma conversa entre amigas, entre eu e uma amiga minha. Conversamos, tivemos observando a realidade da nossa cidade, que como as outras não é nada boa, tem muita família carente, e tentamos colocar em prática. Foi quando resolvemos procurar a direção da escola e, graças a Deus, tivemos um ótimo apoio, tanto é que hoje o diretor, a direção em geral, nos incluiu no projeto Paz e a Gente que Faz. E a gente está podendo trabalhar, atender as famílias carentes através das parcerias dos comerciantes, até mesmo da comunidade. Noa! Olá a todos vocês, boa tarde. Eu quero continuar aqui as nossas informações e eu gostaria de convidar todos vocês para ir até a sala de vídeo. Nós vamos assistir aos vídeos de projeto de outras escolas, conhecer como o resto do Brasil está trabalhando nisso. Vai mostrar vídeo do Acre, vai mostrar vídeo de São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro. Não perca, a sala de vídeo já está quase toda lotada. A gente ansiosa para Nós acabamos de ver uma série de experiências com projetos de várias escolas. Professor Fernando, qual a avaliação que o senhor faz do vídeo que nós acabamos de assistir? Eu acho que a gente assistiu muitas cenas interessantes. Me chamou muita atenção o Pedro, o Irivan e a Carolina, que são 3 personagens, 3 alunos que aparecem nesses vídeos, cada um deles desempenhando um papel diferente em diferentes projetos, em diferentes lugares do Brasil. O Pedro começa falando de uma maneira, com uma autoestima avolumada, ele começa falando dele mesmo, do poder da voz dele.
O Erivan mostrando a importância que ele percebe que ele tem, a certeza que ele tem de que o trabalho dele tem repercussão na comunidade dele. E a Carolina com aquela visão aguçada, numa conversa de amigas que acaba se transformando em um projeto de intervenção na comunidade. Então, esses adolescentes estão, de alguma maneira, tomando conta da própria vida, do próprio destino, dos seus próprios projetos, né? Eles que são resultado também de um projeto de vida de alguém, que foram concebidos e que foram projetados e que vão aos poucos tomando conta de si. Esse é o momento do ensino médio, o momento em que eles estão entrando na fase adulta, é o momento de tomar para si essas responsabilidades. Isso é que a gente viu nesses vídeos. Professora, e o seu comentário sobre o vídeo? O que me chamou a atenção foi exatamente, quando se fala em projeto, se pensa logo num tema bastante amplo. E aí, nessa diversidade de projetos, a gente pôde perceber que projeto também pode acontecer a partir de um conteúdo, como aquela professora de matemática colocou. A partir de um determinado conteúdo, foi expandindo para uma coisa muito maior. Então, quando se trabalha com projeto, na verdade, não pode se pensar no modelo de projeto. Você pode partir tanto de alguma coisa pequena e ter essa amplitude toda, desde que o que seja trabalhado e discutido com os alunos seja significativo para o aluno. E o que é ser significativo para o aluno? Né? Quando que o aluno encontra sentido naquilo que ele está fazendo e aprendendo? Eu acho que essa é uma questão que a gente vai poder estar discutindo aqui bastante. Vamos aprofundar daqui a pouquinho. Professora Zélia, o que a senhora destaca? O interessante é que são projetos diversos, né, sobre várias áreas. Os alunos se envolvem, isso é importante. Não só os alunos se envolvem, como o projeto acaba inserindo a escola no espaço, né, envolvendo a escola no seu espaço e acaba também fazendo a ponte, o dentro, o fora da escola. Isso é importante quando o Erivan diz, o personagem, né, o rapaz lá diz, eu tenho certeza que o meu trabalho fortalece a comunidade. Quer dizer, essa ligação, o dentro e fora da escola, é de uma importância, assim, muito grande. Isso a gente conseguiu ver no vídeo. E é importante também para a pessoa, né, que está se construindo, né, ela saber que está contribuindo para o seu redor. Isso aí faz parte muito de como formar um ser, um cidadão, não é? Nós vamos fazer uma breve interrupção e no próximo bloco nós vamos estar discutindo se o professor está ou não preparado para trabalhar com projetos. Até já! Estamos de volta com o Fazendo Escola e hoje a nossa discussão é sobre projetos na gestão democrática. Professora, eu gostaria de perguntar para a senhora se os projetos são a única forma ou a principal para que a escola alcance a gestão democrática. Olha, eu acredito que trabalhar com projeto tem um potencial muito grande. Por quê? Porque o aluno pode aprender fazendo, pode contextualizar conceitos, pode se aplicar conceitos, recontextualizar aquilo que ele já conhece numa determinada situação. Então, ele pode colocar em ação várias teorias e vários conceitos. O problema que eu vejo é que nem sempre o professor está preparado para poder sistematizar os conceitos que são trabalhados muitas vezes até intuitivamente pelo aluno. Então, uma das questões que preocupa no trabalho com o projeto é exatamente que o professor seja capaz de, nessa vivência que ele acompanha do aluno, estar formalizando e sistematizando os diferentes conceitos que ele lida. Na prática, o que a senhora quer dizer com sistematizar conceitos que o aluno intui? Não é só intuir, ele coloca até em ação, ele vai descobrindo uma série de coisas. Por exemplo, num projeto com meio ambiente, como que isso se dá? Isso que a senhora está explicando
num projeto com meio ambiente, ele desenvolve uma série de procedimentos, de comportamentos, de prevenção e tudo mais. E o que tem que ser feito é o professor estar ciente de quais são os conceitos envolvidos naquela determinada série e estar resgatando com uma linguagem bem formal esses conceitos. O aprendizado mesmo, o conteúdo mesmo. Que eu acredito que às vezes, com essa grande tendência a se trabalhar com projeto, se perde, né? Fica muito no fazer e não na reflexão, na tomada de consciência daquele conceito. E sem esse conceito, o aluno não vai poder avançar mais em determinados projetos. Então, eles têm que ter uma articulação. O professor concorda que essa é uma restrição? Não, eu acho que, assim, uma das questões que você colocou no começo da sua pergunta, né, é em relação à questão de os projetos criarem uma oportunidade para uma gestão mais democrática, né? Quer dizer, não necessariamente, embora seja um sintoma o fato de que uma escola consiga envolver grande parcela dos seus alunos, professores e comunidade em algum tipo de ação conjunta. Isso é um sinal de que provavelmente essa escola tem uma gestão mais democrática. Mas não necessariamente a escola que desenvolve projetos acaba por implementar uma abordagem mais democrática. Não é suficiente. Não é suficiente. Isso, né? É possível, tudo depende da maneira como os projetos são elaborados e como eles são conduzidos. De que maneira deveria ser essa, professor? Com a participação dos alunos, a partir do interesse dos alunos, mas isso não significa, por outro lado, você ficar, digamos assim, à mercê, escravo daquilo que é o imaginário do adolescente. O professor e a escola têm a obrigação até de apontar caminhos, de apontar rumos e de fazer seleções, digamos, do grande conteúdo que a humanidade produz, das grandes necessidades humanas, enfim, de todo o nosso arsenal de conhecimentos. O professor tem uma responsabilidade, sim, de indicar aquilo que lhe parece mais essencial. E então há um processo de negociação, como disse né? a professora, né? Trazer o conteúdo para dentro desse projeto. Há um autor chamado Snyder que fala, o Snyder, francês, ele traz muito essa questão de uma escola sem conteúdo. Existem muitas pedagogias que são pouco diretivas e que acabam por não privilegiar, por esquecer o conteúdo. Então, o aluno desenvolve habilidades, competências, socializa isso e aquilo, mas no final da história, ele não aprende coisas que são muito importantes que sejam aprendidas e que é papel da escola ensinar. Então, é importante que os projetos não esqueçam da formalização dos conteúdos. Em algum momento, esse desempenho tem que se transformar em consciência sobre o que está sendo desempenhado. E isso é formalização dos conteúdos, né? A senhora concorda, professora? Há formas de... Estou de pleno acordo. Acho que tem outras possibilidades da gestão democrática, independente do projeto, né? O projeto, ele talvez seja... Ele é uma atividade que vai permitir com que os alunos participem, com que, às vezes, até o redor da escola participe, enfim. Mas não é a única forma. Agora, acho que o projeto, ele não pode ficar reduzido ao fazer, senão automatiza e aí você não pensa, não reflete esse fazer. Quer dizer, então tem que articular as duas coisas, né? O professor tem que estar preparado. O preparo do professor é exatamente esse, né? O de fazer essa articulação do fazer com a reflexão, né, amarrando os conceitos, né, buscando, mostrando os caminhos. Eu acho que esse é o desafio, inclusive, para que o projeto dê certo, né? Sob pena do projeto se perder no vazio, no fazer Agora, vazio. Professora, a gente observa também que as escolas trabalham muito com projetos culturais, mas com um olhar artístico. São apresentações de teatro, apresentações de dança. E o projeto cultural não pode se restringir só à parte artística, né? Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Acho que a escola, ela tem um papel, o lazer é importante para a vida das pessoas, para a formação das pessoas. Acho que um espetáculo de teatro, ele é uma via de conhecimento. Você pode aprender muita coisa com um espetáculo de teatro, com um espetáculo de dança. É a mesma coisa que você lê, você descobre mundo, você descobre outras realidades, enfim, você desvenda
o mundo na leitura, assistindo espetáculo de teatro, assistindo espetáculo de dança, filme. Então esse é um caminho também que a escola pode utilizar. Agora, o que chama atenção e aparece aí no vídeo é algumas escolas utilizando, por exemplo, a capoeira, né? Tem uma que apresentou Ariano Suassuna, ótimo, Santa e a Porca. Essa é uma via de conhecimento fantástica, né? Aí tem uma que apresenta a capoeira, ótimo. Capoeira é uma atividade, inclusive, de herança africana, né? E a África está presente no nosso cotidiano, porque nós temos parte da população que descende, né, dos africanos, então ela está presente no nosso cotidiano. Só que eu não posso utilizar a capoeira na escola por si, a capoeira por si. Eu posso utilizar a capoeira, devo, ela é importante, mas a capoeira tem uma história, tem uma ancestralidade. Ela é origem dos africanos, né, desse povo que está aqui, que faz parte, que é importante para a sociedade, mas esse povo tem uma história passada. Ela pode inclusive servir de mote para eu ir buscar essa ancestralidade, processos civilizatórios daqueles africanos, cosmovisão daqueles africanos. Ela pode servir de mote e aí enriquece muito mais do que eu apenas apresentar a capoeira pela capoeira. É isso que a senhora diz da preocupação em sistematizar? Exatamente. Agora, eu fico um pouco preocupada com o sistema da escola. Esses professores de ensino médio, eles têm 50 minutos de aula, né? Depois muda de classe. E para acompanhar um projeto desta natureza, a gente sabe que esse tempo é restrito. Então, como lidar com essa estrutura do sistema da escola, com o conteúdo de uma grade curricular e um trabalho com projeto? Eu acho que essa é a pergunta que os professores que estão nos assistindo se fazem, né? Qual seria a sua resposta? Há formas de encontrar uma solução para isso? Uma coisa que realmente, quando se fala em projeto, é aí que eu acho que a gente está vivendo muito essa transição. Então, não dá para fazer tudo o que tem que ser feito só com projeto. Eu acho que o projeto pode ser, sim, pode ser desenvolvido, mas também você tem que trabalhar alguns conteúdos ainda disciplinar, procurando aprofundamento, inclusive para poder estar dando base para estar desenvolvendo esses projetos. E não dá para todos os professores, o tempo todo do ano letivo, só trabalhar com projetos. Há que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que esse que é o... A professora Dé está colocando uma questão importante, porque não é só o professor que precisa se preparar para poder trabalhar numa perspectiva diferente daquela que as escolas tradicionalmente fazem. A própria escola, né? A própria comunidade precisa se envolver num outro modo de organizar o seu processo educativo, né? E a escola é uma instituição muito burocratizada, é uma instituição muito engessada. A burocracia pesa no cotidiano da escola. E os 50 minutos realmente, às vezes, parece pouco, mas uma tomada numa sala pode ser toda a diferença entre a viabilidade ou inviabilidade de um projeto. Então é muito importante essa questão, quer dizer, que a professora está colocando, do preparo da escola, a maneira como a escola tem que se dispor. Eu acho que não há respostas para isso. O que deve haver é a disposição. O que deve haver é a possibilidade dos diferentes agentes ali da escola sentarem e enfrentarem os problemas que vão surgir. Naturalmente vão surgir cada vez que um grupo de professores resolver quebrar com as limitações das paredes da sala de aula. Colocar os seus alunos para fora, colocar os seus alunos pesquisando em campo, fazer intercâmbios com outras escolas, quer dizer, tudo isso significa alterar aquele cotidiano quase industrial que a escola está acostumada a fazer, né? Então acho que é muito importante a questão que a professora coloca. Nesse sentido, né, Fernando, é importante ter o apoio da gestão. Eu acho que eu vi aí no vídeo uma escola de São Paulo, parece que o diretor está ali conversando com os professores e tudo mais. Tem que ser uma ação em conjunta, porque não é 1, 2 professores que vai conseguir implementar uma metodologia de trabalho diferente. Até porque não pode ser um projeto solto, né? Tem que ter a identidade da escola refletida nesses projetos. Muitas vezes né, o projeto vai ser uma ruptura com esse cotidiano burocrático, então ele vai mexer. Então tem que estar todo mundo preparado para o tanto que ele pode mexer, o tanto que ele vai romper, né? Então tem que estar preparado. Agora, eu acho também que a escola
vai ter que se readequar, né? Ela não pode continuar nessa estrutura burocrática, porque senão os projetos podem não caber dentro dela, né? Então ela vai ter que se readequar. Eu acho que você vai ter que, aos poucos, essa construção, né, de algo novo, de uma escola menos burocratizada, menos marcada pelos 50 minutos, né, seja aos poucos, aí vai ter que mudar. Professor, o senhor falou, né, todos se sentarem, né? O projeto, ele seria um caminho para trazer a sociedade para dentro da escola, para que a sociedade participe, a comunidade em torno da escola participe dessa identidade nova que a escola quer construir? Eu acho que o projeto pode ser uma oportunidade. Não necessariamente isso acontece pelo fato de que a escola está implementando um projeto, né? Está implementando uma pedagogia baseada em projetos. Mas ele é uma ótima oportunidade de criar uma permeabilidade com o entorno da escola, né, de trazer o pai do aluno para que ele seja também um protagonista no processo de ensino do seu filho, para que ele seja mais participativo. Agora, estas questões não necessariamente são atendidas apenas por projetos. Quer dizer, existem muitos outros modos de você envolver pais. Projetos certamente é um desses modos. E que outros modos o senhor veria? Para a gente ampliar o leque. Eu acho que os pais estão, talvez, de algum tempo para cá, muito distantes da escola. Não sei se eles estiveram presentes como deveriam estar em algum momento. Eu só tenho 40 anos. Mas nos 40 anos que eu me lembro, eu não me lembro dos pais presentes na escola como nós educadores gostaríamos de ver. Não é fácil a convivência com os pais. Existem colégios de gestão participativa em que os pais têm um papel muito importante no cotidiano da escola, e esta convivência é uma convivência conflituosa muitas vezes. Eles partem do lugar comum, muitas vezes não têm uma perspectiva muito clara do qual é o trabalho do professor. No entanto, é o único modo que a gente tem de fazer com que essa instituição chamada escola, de fato, repercuta aquilo que é o seu papel, que é preparar para a vida em uma determinada sociedade, em um determinado contexto, em um determinado entorno. E não fazendo com que a escola vire um quisto, né? Vire algo isolado de tudo aquilo que acontece na sociedade como um todo. A primeira via de comunicação são os próprios pais, é a própria vizinhança da escola. Então, existem muitos projetos que criaram esta perspectiva de inclusão, às vezes até por linhas equivocadas, mas de algum modo incluem os pais no aparelho da escola. Digamos, talvez esse seja um primeiro passo para que esses pais possam ter uma participação mais efetiva, né? Professor, o Fernando fala de uma coisa interessante, quer dizer, o projeto, ele é um instrumento, o projeto, né? Ele não é um fim em si, ele é um instrumento para que você consiga, talvez de maneira mais fácil, aliar o conteúdo curricular com a realidade dos alunos. Ele é esse instrumento, ele não é a única via, enfim, tem outros instrumentos, além do projeto, pode ter, enfim, ele tem. E essa questão de você trazer os pais, também você pode trazer de outras formas, você pode criar associação, você pode fazer com que os pais participem, enfim, criar outras formas dos pais estarem lá dentro, inclusive talvez até atuando, às vezes como uma espécie de supervisão, né? Para acompanhar, eu acho que esse tipo de coisa pode ser feito, enfim. Mas também deixando um caminho para outras iniciativas além de projetos, sim, né, professor? Claro. Gostaria de complementar, professor? Não, eu ia dizer que de fato, essa participação dos pais, ela nem sempre tem ocorrido da maneira como a gente gostaria. Embora haja um discurso importante de participação dos pais, muitos acabam colocando a escola como, digamos, quase que o lugar onde o filho fica durante boa parte do seu dia, o pai está livre para outros tipos de atividade, né? Então é um tempo que o pai, ele não quer que aquilo consuma dele mais algum tempo. Aquele momento lá da escola, que o filho está na escola, então deixa eu estar lá, agora eu posso fazer as minhas coisas, né? Eu acho que essa barreira tem que ser trabalhada, né? Esse conceito tem que se modificar, né? Nós vamos fazer agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos estar discutindo as novas tecnologias. Até já!
Estamos de volta com Fazendo Escola. Hoje a nossa discussão é sobre projetos e neste momento vamos falar das novas tecnologias. Professor, senso comum, novas tecnologias significam computadores, equipamentos, informática. Não é bem isso, né? Não, não é bem isso. Tecnologia não é aparato tecnológico, né? O computador é um aparato tecnológico, é um monte de fio, não sabe fazer nada. A gente pode ter computador na frente e não conseguir fazer nenhuma coisa interessante, nenhuma coisa útil. Então, a tecnologia, na verdade, é um modo de fazer as coisas, é um saber fazer. A tecnologia é resultado de avanço do conhecimento e é resultado da maneira como nós, ao longo da nossa história, vamos redefinindo o nosso espaço no mundo, a nossa maneira de produzir as coisas. Então, o teatro é tecnologia, tanto quanto o computador, ou a informática, não o computador. A escrita é uma tecnologia, enfim, tudo aquilo que o homem faz, de alguma maneira, que o ajuda a produzir a vida, é tecnologia. E essas novas, quando o senhor fala novas tecnologias, né, que é o seu objeto de estudo, de pesquisa, né, o que o professor pode entender do uso dessas tecnologias na sala de aula? Quando a gente fala em novas tecnologias, a gente geralmente está se referindo a tecnologias de informação e comunicação digitais, especialmente. E o computador é o ícone dessas tecnologias. Então, o computador tem estado na escola já há uns 15 anos, pelo menos, aqui no Brasil. Fora do Brasil, talvez um pouco mais, não mais do que 20 anos. Há muito pouca tradição, portanto, há muito pouco tempo de utilização deste instrumento como um facilitador, ou enfim, como mais um instrumento a serviço dos processos de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos ainda desbravando os horizontes estão sendo abertos. Nos projetos, os computadores podem ser utilizados como instrumento de pesquisa, como instrumento para fazer a gestão do projeto, planejamento, as suas etapas, cronogramas, tarefas, etc. Ele pode ser usado como um instrumento para produção de materiais. Eu vou ter que fazer planilhas, eu vou ter que escrever textos, eu vou ter que escrever um roteiro para um teatro, para uma peça que eu vou encenar e que faz parte do meu projeto. E ele pode ser também um meio de publicação. Eu posso colocar uma página na internet, eu posso, enfim, divulgar um artigo. Todos esses são modos diferentes de estar usando o computador como instrumento em projetos, né? Agora, o professor fala em teatro, né? Teatro como tecnologia. O risco, muitas vezes, quando você fala em novas tecnologias, é o professor achar que se ele não tiver aquele instrumental de última geração, ele não pode fazer nada. Quer dizer, esse é o risco. Quer dizer, na verdade, ele pode fazer muita coisa, porque tecnologia de fato é o saber fazer, né? E ele pode fazer muita coisa utilizando só a criatividade daquele grupo que está ali. Quer dizer, e nesse particular o teatro é importantíssimo e é um grande manancial, porque ele vai te dar diversas oportunidades, ele vai fazer com que os alunos trabalhem em grupo, se conheçam os colegas, consigam enfim, treinar seus limites, romper seus limites. Ele vai ser assim uma desempenhar papéis, ele vai ser assim uma grande possibilidade que você vai ter, se bem utilizado, para você desvendar esse mundo que está aí fora, né? Para você desvelar a realidade, enfim, para discutir. Ele vai ser um instrumental fantástico e você não precisa de nada, só das pessoas. Agora, a senhora tem uma experiência interessante, né, com teatro, para contar para a gente. Sim. É verdade. Não, a experiência, na verdade, que eu ia contar não era bem de teatro. Recentemente, é de projetos. Projetos, muitas vezes, realizados pelos professores, pegando alguma disciplina e tentando dar uma visão interdisciplinar daquela disciplina, vendo que aquela disciplina ela não é estanque, mas ela pode se articular com outras, ela pode discutir a realidade, ela pode pegar o conhecimento de outra para se complementar. Quer dizer, então eu julguei os projetos do CERT sobre igualdade racial na escola. E aí você pegava professores trabalhando a questão indígena na sala de aula, professores trabalhando a questão racial, com projeto muitas vezes modesto dentro da sala de aula, sem maiores compromissos, mas tentando fazer essa articulação com a vida e tentando fazer articulação de conhecimentos, né?
A professora trabalha também com novas tecnologias, né? A senhora concorda aqui com os professores que novas tecnologias não são os aparelhos em si, mas são os métodos? Exatamente, mas eu queria até colocar uma parte, quando o Fernando colocou, do uso da informática na educação, né? E que existe uma tendência, uma preocupação de o professor estar aprendendo a operacionalizar a tecnologia. E a gente percebe que só isso não é suficiente. Se ele não entender quais são as implicações do uso dessa tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, ele só vai dar uma aulinha de informática. Informática na educação, a concepção de informática na educação é de que seja integrado. O nosso foco é o aluno, é o conhecimento, e a tecnologia é um meio de representar o conhecimento de uma forma diferente, de usar outras linguagens, não só o computador, mas o uso da televisão, o uso do rádio, a expressão no teatro. Então, a gente trabalhar com as diferentes linguagens e as diferentes representações. Na prática, assim, o que a senhora já viu em alguma escola, na sua experiência, né, profissional, que lhe chamou a atenção, que pudesse servir aí de inspiração, de exemplo, né, para os professores que estão nos assistindo? São tantas experiências, né, mas que para que uma aula com o uso de computadores não se transforme, né, numa aula de informática, como que poderia se dar isso? Você trabalha com o computador tanto num projeto, onde tanto o projeto, o aluno se vê como autor daquele projeto, né, coautor juntamente com o professor. É importante você trabalhar essa coautoria, não só o aluno querer fazer uma atividade usando o computador, mas tendo uma negociação com o professor que tem, acho que o Fernando já até comentou isso, o professor tem intencionalidade pedagógica. Né? Então, mas o aluno é importante que ele se reconheça como autor daquele projeto. E o uso da tecnologia integrado com as demais áreas do conhecimento e trabalhando com o projeto. Ou, em algumas situações, trabalhando uma determinada disciplina, que tem, às vezes, tem situações que é muito, como se diz, coerente, é condizente com aquilo que você está trabalhando. E acho que uma coisa que o Fernando colocou muito bem é o uso da tecnologia, tanto para fazer a pesquisa, quanto como meio de comunicação e um meio de representação. Isso que eu acho que é um grande auxílio da tecnologia, né? Um bom exemplo, você falava de exemplos, né? Sim, sim. Existem alguns projetos que são muito interessantes, que já são desenvolvidos há alguns anos. A Escola do Futuro fez alguns, a Secretaria de Educação de São Paulo fez, o Proinfo, então Enlaces, recentemente agora o Educarede, que é um site voltado para a escola pública, tem também o Aulas Unidas. Então são projetos que envolvem escolas em diferentes localidades, às vezes em diferentes países, e que conjuntamente desenvolvem algum tipo de projeto. Um projeto de identificação de alguma característica, algum traço étnico, cultural, enfim. E que trocam informações por meio da rede e vão construindo esse conhecimento a partir destas trocas que se estabelecem de uma maneira cooperativa, comparativa, tudo pela internet, por exemplo, ou grande parte feita pela internet. Agora, o professor que está nos ouvindo pensa assim, puxa, como é que eu posso me preparar para isso? Como é que eu posso chegar nesse ponto? Às vezes o professor é uma realidade nossa, nem todo mundo tem acesso, nem todas as escolas têm o computador ou têm acesso à internet, né? Como é que ele faz, professor? É o problema da exclusão, né? Porque as tecnologias, elas têm essa característica, não tem jeito. Toda tecnologia, ela divide os com tecnologia e os sem tecnologia, né? Aqueles que já desenvolveram as competências necessárias, os conhecimentos necessários para fazer as coisas de um modo novo, e aqueles que ainda não sabem fazer. Isso na história da humanidade gerou guerras, gerou muitas situações importantes na maneira como a gente foi evoluindo, né? Mas tem propostas do governo, né? Acho que o Proinfo mostrou muito bem isso, de ter os núcleos, os centros de informática em várias regiões. Propostas de inclusão digital. Regiões do país, as propostas, os estados trabalham com isso. Então, você vê que tem uma iniciativa nesse sentido do governo, não só de colocar o computador, mas de propiciar
a formação dos professores para o uso da tecnologia. Então, mas é que o Brasil é um país, né, muito grande e é difícil você conseguir colocar isso... Não basta colocar os computadores, porque colocar os computadores, se fosse só isso, já estava resolvido. Muito mais difícil é formar as pessoas. Né? Agora, por exemplo, uma forma, como essa proposta do Fazendo Escola, né? Isso poderia ser trabalhado, esse tipo de aprendizado poderia ser trabalhado dessa forma, por exemplo, através de programas institucionais como esse? É um caminho? Eu acho que em parte sim, mas nada substitui o contato efetivo e concreto do professor com os instrumentos novos, do trabalhador, né? Com seus instrumentos novos, né? E na transformação objetiva do cotidiano dele. É nesta hora que a gente percebe que ele aprendeu ou que ele não aprendeu, né? É aí que está a oportunidade, né? E como a gente fala, trabalhar com o aluno, né? Você trabalha o projeto porque você quer trabalhar uma situação contextualizada de aprendizagem. A formação do professor para o uso da tecnologia também não foge à regra. Você tem que trabalhar com o professor, no contexto dele, porque se trabalhar num laboratório de uma faculdade ou no laboratório de uma escola é muito diferente. Não é aula de datilografia, né? Exatamente. Claro. Depois ele chega na escola dele, ele tem só 5 computadores para trabalhar com 40 alunos. E lá no ambiente onde ele aprendeu, esta realidade era outra. Então isso é significativamente muito importante. E a gente tem trabalhado, quer dizer, como a universidade, vários projetos que a gente já trabalhou, acho que o Fernando também, do MEC e tudo mais, nós sempre trabalhando com esse foco da formação contextualizada. Então, geralmente são os formadores que vão para aquele estado, que vão para aquela região, está trabalhando junto com aquela comunidade da escola, envolvendo inclusive toda a gestão, porque nós percebemos que não adianta só trabalhar com o professor, você tem que trabalhar com a comunidade. O que você trabalha com o professor, a questão da tecnologia, ela tem um conteúdo específico, sim, porque o foco é a prática pedagógica. Com o gestor, tem um outro foco diferente, porque ele desempenha um outro papel. Mas essas coisas têm que estar articuladas, porque ele tem um papel muito importante de dar todo o apoio para que esse trabalho seja realizado com o professor. Inclusive, a questão do projeto, a gente pensa na mesma linha. É trabalhar essa flexibilização do tempo, de trabalhar as parcerias, tanto usando a tecnologia ou não, o foco é o mesmo. Né? No vídeo, uma professora fez uma observação interessante, que o projeto político-pedagógico nada mais é do que a reunião de vários projetos, não é? Sim. E a professora, acho que é de Goiás, que falou da universidade, da UNB. Da UNB, me chamou a atenção também. Pois é, o projeto pedagógico, na verdade, nele deve estar contido a meta maior daquilo que a escola quer alcançar, né? Quer dizer, e aí os outros, e ele é constituído de subprojetos, digamos assim, outros acho projetos. Que são as várias instâncias. Você várias... pensar, você pode ter o projeto do aluno, articulado com o projeto do professor, né, o projeto da coordenação, o projeto do gestão e o projeto político-pedagógico. Agora, é interessante que eles tenham uma certa coerência, uma articulação. Também, né? E há vários tipos de projetos também dentro dos projetos pedagógicos, não há? Sim. Quais seriam? Dentro de um projeto. Então, nós estamos falando de projeto político-pedagógico, digamos assim, é um ideário da escola sobre o modo como ela pretende que todos os seus professores, alunos, enfim, que todo o seu espaço seja trabalhado. E o que ela tem, né, Fernando? Se ela tem laboratório de informática, quer dizer, vai lidar com aquela realidade, o contexto dela, né? Enfim, envolve também a visão, a concepção pedagógica que aquela escola quer fazer prevalecer. Nesse sentido, você disse que um projeto político-pedagógico é mais construcionista, construtivista, etc, etc. Agora, há os projetos de ensino e aprendizagem, que o que a professora dizia é justamente que este projeto político-pedagógico, que orienta todo o trabalho dos professores na escola, ele é representado em pequenos projetos de 2 ou 3 professores, às vezes todos, às vezes um só, às vezes para lidar com um único conteúdo, às vezes para lidar com uma questão transversal. Então são muitos diferentes formatos. Esta palavra é uma palavra muito ampla, né? A palavra projeto. E por isso ela nos dá toda essa riqueza. São formas que você vai buscar para seduzir, né? Para fazer com que
os alunos se apaixonem, né, para fazer com que eles participem. A tal da aprendizagem significativa, que uma professora tanto Eles se falava, apaixonem. né? Então são formas de sedução, tanto os projetos quanto as novas tecnologias podem ser formas de sedução, né? Para fazer com que todos possam aprender de forma apaixonada, é mais interessante. Eu acho que essa questão do prazer, né, em aprender, eu acho que quando você fala em significativo, que você só consegue dar significado, você atribui significado para alguma coisa, aí você aprende com prazer. Enquanto você não vê significado para aquilo que você está aprendendo, você não tem prazer, fica uma coisa maçante. E acho que o projeto, a gente fala que com o projeto o aluno aprende de forma significativa. Por quê? Que você pode aprender dessa forma sem ser com projeto, mas é importante que o aluno encontre um sentido para aquilo que ele está fazendo. Uma aplicação na vida dele, né? No dia a dia. Exato. Né? Pra Você entende? E isso, acho que essa que é a chave da questão. Que o projeto não seja nem só ativismo, nem só prazer, que ele busque conhecimento, que ele seja uma nova maneira de se relacionar com conhecimento. Isso aqui é o fundamental. Isso vai envolver prazer, necessariamente. Deve, né? Para que esse fim seja atingido, envolver né? com conhecimento exatamente com prazer. Aí é que está o Associar desafio. as duas coisas, é um grande desafio, É né? a questão de se lidar com o cognitivo e com o emocional. São as duas coisas, uma coisa realimenta a outra. À medida que você compreende, você sente que você tem conhecimento, isso te melhora emocionalmente. E quando você está bem emocionalmente, diante dos novos desafios, você é encorajado a vencer. Então, acho que é você não pensar na dicotomia dessas coisas e pensar projeto de uma forma relativa. Né? Relativizar, não é só projeto, não é de uma única forma, sabe? Contemplar a diversidade e estar sempre tendo uma prática, seja qual for, ou disciplinar, ou interdisciplinar, conviver com essas coisas. As coisas coexistem. Você fala tanto em interdisciplinaridade, por exemplo, mas a interdisciplinaridade, ela contempla a disciplinaridade. Você só consegue fazer uma coisa interdisciplinar se você tiver um conhecimento disciplinar. Senão você não faz a inter. E o conhecimento é a base de tudo, né? É a base de tudo, realmente. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Fazendo Escola. Professor Fernando, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, agradeço a professora Zélia. E no próximo Fazendo Escola, a gente vai discutir políticas públicas na gestão escolar. Até lá!